Novamente, nós vamos para a nossa conferência magna. Olá, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos para a nossa conferência magna, que tem como tema a biologia é a ciência do século XXI, que será ministrada pelo diretor do Instituto de Biociências da USP, Marcos Buqueride. Marcos Buqueride, ele é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Foi presidente da Associação dos Estudantes e Pesquisadores na Grã-Bretanha no ano de 1993 e 1994 e presidente da Sociedade de Botânica de São Paulo por 2 mandatos nos anos de 2001 a 2005. Entre 2015 e 2019, Buqueride foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Em outubro de 2018, foi eleito diretor do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. É membro do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde criou e coordena o programa USP Cidades Globais. O trabalho de Buqueride já gerou 4 livros e 8 patentes, mais de 50 teses de mestrado e doutorado, e mais de 180 publicações científicas em fisiologia, bioquímica e biologia molecular de plantas. Passo agora a palavra para Marcos Buqueride. Olá, obrigado, Lorraine. Boa tarde a todos. Obrigado pela introdução. É uma honra muito grande poder falar para vocês sobre esse tema que foi passado para mim. Eu gostaria aqui de cumprimentar a diretoria do CRBio no nome da minha querida amiga Iracema Crucius, né? E cumprimentar toda a diretoria, parabenizar pelo evento, pelo convívio. Hoje, então, eu gostaria de chamar os meus slides, por favor. É muito difícil falar sobre biologia como um todo, é muito difícil. Então, o que eu fiz? Eu criei uma narrativa para contar uma história para vocês. É o slide anterior, por favor. Para uma narrativa para vocês que dê uma perspectiva que é uma perspectiva pessoal e, como vocês verão, uma perspectiva bastante otimista do ser humano e da biologia sobre o que pode acontecer no século XXI. Então, eu vou passar primeiro por um período histórico onde eu vou pontuar algumas descobertas importantes, que eu considero importantes na biologia, e depois colocar alguns pontos que estão na atualidade. Isso não esgota a biologia de maneira alguma, e depois vou tentar deixar vocês com uma perspectiva do que pode acontecer. Ninguém tem bola de cristal, mas uma perspectiva sobre o que pode acontecer no século XXI. Então, o próximo, por favor. Eu não sei se poderia fazer, Lorraine, a tela parece que não está no máximo aí. Se pudesse fazer o modo apresentação, acho que ficaria melhor. Visualizar, isso. Aí, ótimo. Obrigado, Lorraine. Próximo, por favor. Bom, então eu vou começar aqui com algo inusitado, né? Que é a origem do universo, né? A gente já ouviu falar, muitos de nós já ouvimos falar do Big Bang, né? De como o universo se iniciou. Então, essa é chamada a hipótese do átomo primordial, né? O primeiro átomo começou. Essa hipótese foi proposta por um padre francês, né, que em 1931 publicou um trabalho sobre o átomo primordial com essa teoria, e depois esse padre acabou sendo reconhecido
mundialmente, a tal ponto de discutir essas questões com o Einstein, e o Big Bang foi incorporado na ideia de que o início do universo, então, deve ter se dado com um átomo primordial. E por que eu estou falando isso em biologia? Eu estou falando isso em biologia porque os átomos que nós conhecemos, aqui, os átomos que compõem os seres vivos, a biosfera aqui no nosso planeta, eles evoluíram também, porque as estrelas têm uma vida, né? Elas têm um ciclo de vida, e houve evolução, o aparecimento dos átomos grandes, como grandes em relação ao hidrogênio, como átomos de carbono, de enxofre, etc., que são parte, o oxigênio, né? Que são parte importantíssima da vida. Quando tudo começa no Big Bang, nada disso existia, e isso foi evoluindo. O próximo, por favor. Então, ao longo do desenvolvimento do conhecimento humano, nós fomos descobrindo esses átomos, e tem uma história muito bonita, que é a história do Dmitri Mendeleev, que juntou as peças quando tudo estava jogado em vários pedaços e alguns átomos haviam sido descobertos. O Mendeleev veio com essa ideia de criar uma tabela periódica. Isso é absolutamente fundamental para a biologia, porque sem isto a gente não teria, como vocês vão ver posteriormente, como todos vocês sabem, a gente não teria biologia moderna, a gente não conheceria a bioquímica, a biologia molecular, nós não saberíamos nada sobre a composição das células, né? Existe um livro, se vocês estiverem interessados, chama-se O Sonho de Mendeleev, que conta a história da tabela periódica. Eu aconselho fortemente que seja lido para entender né, como é interessante, né, como a ciência evoluiu nesse aspecto. O próximo, por favor. Aí a gente já entra na biologia. Então, Linneu, né, foi o cientista que e verdadeiramente, né, ainda no século XVIII, mas verdadeiramente Linneu era um cientista. E ele é um cientista bastante moderno para a época dele, porque o Linneu, ele mandava os alunos dele para vários lugares do mundo para fazerem coletas, e o Linneu foi a pessoa que juntou tudo e criou esse sistema Nature, criou um sistema de taxonomia como nós conhecemos. Um aspecto interessante que eu gosto de citar é que o Linneu, ele usou o espírito do tempo em que ele viveu, né? Então, ele criou um sistema de classificação de plantas e animais. O Linneu era principalmente botânico, e é muito gozado ver o zoocentrismo na internet. Quando você vai procurar por Linneu, só se fala de classificação de animais, e, na realidade, ele trabalhou muito, foi nas plantas, principalmente. O Linneu, ele fez esse sistema de classificação com base em reinos, né, na forma, na estrutura social da época dele. Isso evoluiu, como todos nós sabemos, para a sistemática e para a evolução, quando vem a descoberta das teorias evolutivas. Se alguém tiver interesse também, tem um artigo meu que chama-se Deus Fez, Linneu Organizou, na revista FAPESP, que conta umas historinhas também interessantes. Próximo, por favor. Aí dispensa apresentações, né? Charles Darwin e Jean-Baptiste Lamarck, que propuseram duas teorias. A teoria de Darwin foi a teoria que vigorou mais, foi muito discutida, é muito discutida até hoje. Nós temos grupos, eu pertenço a grupos de discussão até hoje. Essa semana mesmo tivemos eventos sobre, no Instituto de Estudos Avançados, sobre como coisas que estão escritas no livro Origem do Homem, que é o segundo livro, né, do Darwin, depois do Origem das Espécies, que fez aniversário de 150 anos, e é muito interessante, vale a pena ler os dois. Para um biólogo é obrigatório, né, e ler os dois, e ler também os outros, porque esses livros, eles têm a base que foi toda discutida. O interessante é que no Origem das Espécies, o Origem das Espécies foi meio escrito às pressas, então ele não tinha muita referência bibliográfica, etc. Já quando vai para o Origem do Homem, ele escreveu
de uma forma muito mais profunda, colocou as referências bibliográficas, etc. Então, é um trabalho científico mais forte do Darwin. Darwin sofreu muito, muita discriminação, geralmente em relação à religião, e modernamente, de uma forma, na minha visão, totalmente errada, o Darwin vem sendo discutido por várias pessoas como machista ou como racista, e as pessoas têm que ver que o cientista é o espírito do seu tempo, assim como eu falei que o Linneu também criou uma classificação, que era uma classificação baseada na monarquia, e nem por isso a gente vai dispensar o Linneu por causa disso e dizer que ele era monarquista, que nós estamos numa democracia, portanto, não vale o que ele disse. Né? É muito importante que nós divulguemos isso como biólogos, né? E que nós entendamos o espírito do tempo, entendamos o Darwin, assim como entendamos o Lamarck. O Lamarck, as propostas lamarckianas, elas foram até ridicularizadas quando eu fiz biologia, na década de 80, elas eram até ridicularizadas. O Lamarck era sempre visto como um personagem que errou, né? Enquanto o Darwin, aquele que acertou. Então, hoje, com o advento da epigenética, nós já sabemos que muito do que o Lamarck tinha dito é válido sim, e que os dois, na realidade, estavam certos. E um outro elemento que é importante a gente lembrar aqui é que, atualmente, se vocês forem olhar, as teorias darwinianas, né, mesmo depois da passagem do neodarwinismo, etc., as teorias darwinianas, elas hoje estão competindo com outras teorias mais baseadas na matemática, que não são necessariamente darwinianas, que têm outros tipos de explicação, né, que vale a pena a gente dar uma olhada nisso para a gente poder entender. Então, não é mais aquela questão de que o Darwin é como um deus e que ele descobriu aquilo que é uma lei básica que nunca será mudada. Na realidade, a seleção natural continua sendo válida, é claro, mas existem outros elementos dentro de como a vida evolui no planeta. O próximo, por favor. Então, agora eu dou um salto, vocês veem que eu estou aí no século XVIII, século XIX, então aí eu passo para um ponto que não é tão conhecido, mas que eu acho absolutamente fundamental, que é o Carl Neuberg. Né? O Carl Neuberg foi o inventor daquilo que a gente chama de bioquímica. Parece estranho, mas nessa época em que ele inventou, inclusive, o Fab's Journal, que é uma revista famosa até hoje, né? Ele foi o primeiro a misturar química com biologia. Então, a gente vem lá do Mendeleev, né, com a tabela periódica, e fomos aprendendo, né, como as substâncias como os átomos formam as moléculas, e o Neuberg aparece com isso. Ele foi o primeiro a fazer todos os experimentos. O próximo, por favor, para vocês terem uma ideia do que ele fez. Ele foi a primeira proposta. O próximo, Lorraine, por favor. Ele foi o cientista que fez a primeira proposta da fermentação, o processo fermentativo. E ele decifrou várias dessas reações bioquímicas. Esse processo é absolutamente fundamental na indústria hoje. Né? Para qualquer coisa que a gente faça em biotecnologia, a gente vai usar, não qualquer coisa, mas na maioria das coisas, a gente vai usar a fermentação dentro do processo. Um exemplo disso é o etanol, que o Brasil produz, por exemplo, numa quantidade muito grande como biocombustível. Esse processo de fermentação é o processo que nós estamos usando até hoje, e graças ao Carl Neuberg a gente sabe o que a gente está fazendo. Uma outra figura importante, o próximo, Lorraine, por favor, é um outro muito conhecido, que é o Hans Krebs. Né? O Krebs foi o cientista, né, o líder do grupo científico que descreveu como funciona a respiração celular. Né? Como é que isso foi feito? Vocês têm que ver que, para que o Krebs pudesse fazer isto, ele precisava de uma outra descoberta, que eu não coloco muito fortemente aqui, mas que é extremamente importante, que era da radioatividade. Então, quando a gente fala de Marie Curie, né, saiu um filme muito interessante agora, no ano passado, né, quando você vê a história da Marie Curie,
né, e do marido dela, e todas as descobertas que foram feitas, né, Roentgens e vários outros cientistas, isso possibilitou que, no início do século XX, então a gente aí saiu já daquela parte do século XVII, XVIII, XIX, e agora entramos no século XX. Quando a gente entra no século XX, as descobertas da física e da química se conectam de uma maneira espetacular, e o Krebs consegue descrever todo o ciclo respiratório. E o Calvin consegue descrever também, nessa mesma época, o ciclo fotossintético, as duas reações mais importantes que os seres vivos têm, né? Os dois processos de reação. Então, a respiração ocorrendo na mitocôndria e a fotossíntese ocorrendo no cloroplasto e em outras partes também. Isso nos levou ao quê? A um conjunto de descobertas. O próximo, por favor. Há um conjunto de descobertas que está aí, né, hoje. Hoje a gente conhece as milhares de reações. Numa planta, por exemplo, a gente tem cerca de 6 mil reações químicas, bioquímicas diferentes, né, dependendo da espécie, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, e isso são substâncias que reagem entre si, usando enzimas como catalisadores, e por isso ocorre nessa velocidade. Então a essência da vida está aí. E essas enzimas, elas estão, então, relacionadas com os genes. Daqui a pouquinho a gente chega neles. O próximo é a descoberta também de prêmio Nobel, né, que é o Robert Huber, que em 1937 ganhou o prêmio Nobel porque ele descobriu, o próximo, por favor, o que o Huber descobriu foi exatamente o esquema Z da fotossíntese, né? Ele conseguiu colocar, é uma espécie de Mendeleev da biologia, assim como o Krebs. Ele consegue colocar esse sistema antena da fotossíntese, que é algo absolutamente fundamental para o planeta. 80% da biomassa do planeta é biomassa de plantas, né? Ela está nas árvores. Então, nas plantas em geral, né? Então, é graças a esse processo que tudo existe, né? Que as cadeias alimentares existem, etc. Então, o século XX, ele acelera de tal maneira, né, com todas essas descobertas, né, juntando a física com a química e com a biologia, e ele culmina com uma sequência de descobertas, não é uma única. O próximo, por favor, que é a descoberta da estrutura do DNA. Né? Quatro pesquisadores estão relacionados com essa descoberta. Né? O Watson, que é biólogo, né? O Crick, o Wilkins e a Franklin, que eram físicos. Né? E eles, juntos, conseguiram chegar à estrutura do DNA. A Franklin ficou de fora do prêmio Nobel, porque ela não chegou a fazer a interpretação de como era a molécula do DNA, que o Watson e Crick conseguiram realmente entender. É uma história apaixonante, os livros valem a pena serem lidos, de como essas ideias foram sendo trabalhadas. Tem vários outros pesquisadores que propuseram ideias paralelas, mas que não funcionavam tão bem quanto a da estrutura do DNA. Né? Então, o trabalho foi um trabalho árduo, e a partir da estrutura do DNA é que vem o código genético. Aí nós temos um conjunto de pesquisadores, eu pus 2 deles aí, são vários os nomes, tá, ali à direita está o Roberts, está o Jacob, está o Watson, né, o próprio Watson mesmo, né, do Watson e Crick, eu coloquei em destaque o Francis Crick, e quem realmente conseguiu descobrir as tríades, né, das bases nitrogenadas que codificam para cada proteína foram principalmente o Severo Ochoa, um espanhol radicado nos Estados Unidos, né, na década de 60, e o Marshall Nirenberg, que fizeram experimentos absolutamente fundamentais. Esses experimentos foram experimentos muito difíceis de fazer e exigiam que o DNA fosse conhecido e que o RNA também fosse conhecido. Por que eu coloquei o Crick aí? O Crick teve um papel incrível, porque ele foi a pessoa que acreditou no código. Porque, para vocês terem uma ideia, o código antes, quando surgiu o DNA e quando todo mundo começou a pensar em código, os matemáticos entraram em ação. E os matemáticos disseram,
o Robert Wiener, por exemplo, que era um matemático famoso na época, eles não deixam com a gente que agora a questão já da biologia já saiu, agora a matemática vai resolver. Só que eles não conseguiram resolver, porque era uma briga. Alguns achavam que o código era de 5 bases, outros de 4 bases, e ninguém acreditava que o código fosse de 3 bases. E o Francis Crick fez uma série de eventos e foi olhando as descobertas todas, e praticamente foi ele que conduziu todo o processo até que o código pudesse realmente ser desvendado, né? Uma vez que o código foi desvendado, próximo, por favor, aí entram em ação outros pesquisadores, também aí próximo da década de 60. Aí vocês têm o Nathan e o Smith, que ganharam o prêmio Nobel também. E eles ganharam o prêmio Nobel por quê? Porque eles descobriram as chamadas enzimas de restrição. Eles descobriram que eles conseguiam fragmentar o DNA em pedaços grandes e que esses pedaços grandes podiam ser separados. Vejam que interessante aí nessa figura 3 à esquerda em cima, né, são os fragmentos de DNA vistos é um DNA feito com fósforo radioativo, de novo, a radioatividade aí sendo importante, e o Nathan e o Smith, eles fizeram os experimentos e conseguiram passar dessa dificuldade de fazer passar por colunas os pedaços de DNA, eles conseguiram fazer a eletroforese do DNA. Aí eu coloquei um artigo embaixo à esquerda que conta a história das enzimas de restrição. Foi graças às enzimas de restrição que foi possível começar a montar os genomas. E é a partir daí, e depois vem a descoberta do PCR, que eu não vou falar aqui, mas aí vem uma avalanche de descobertas no que eu chamo de bioquímica de ácido nucleico, professor de biologia molecular, eu também chamo de biologia molecular, mas isso não passa da bioquímica dos ácidos nucleicos. E isso realmente trouxe um conjunto de novidades em forma de avalanche, né, que progrediu exponencialmente até chegar no próximo, por favor, no Prêmio Nobel de 2020, né, que foi dado para a Emmanuelle Charpentier e para Jennifer Doudna, americana, a primeira francesa, a segunda americana, duas pesquisadoras que ganharam o Prêmio Nobel porque elas descobriram um sistema de reparo, né, uma espécie de sistema imunológico das bactérias, que tem um sistema de reparo do DNA que pôde ser transformado, e agora nós estamos usando isso, que é chamado CRISPR, os sistemas CRISPR-Cas, que permitem que a gente faça a edição da molécula de DNA. Ou seja, eu posso ir lá e com 2 tesouras, como está mostrando aí, retirar um pedaço de um gene sem deixar nenhuma marca, né? Então, eu posso fazer aquilo que a natureza já faz, né? A perda de genes, né? Ou eu posso introduzir um gene novo também e fazer, então, uma engenharia muito mais limpa. Por que isso é importante? Porque hoje, para eu transformar um animal, uma planta, eu preciso fazer uma cultura de tecidos e eu... literalmente, um dos métodos é dar um tiro com pequenas, né, balas cobertas com o gene que eu quero mudar, e eu não sei aonde isso vai parar no DNA. Então, o que a Charpentier e a Doudna propiciaram, e por isso ganharam o Prêmio Nobel, foi justamente chegar a técnicas de edição de genoma. Certo? Então, vejam, o código da vida, né, é o DNA. Na realidade, de acordo com o Marcello Barbieri, e aí eu também estou envolvido nessa história, o Marcello lançou esse livro em 2014 e nós fundamos a Cold Biology Society em Paris, em 2012, acho que foi 2012, onde a proposta é que os códigos, que a vida está cheia de códigos. Eu estou colocando o DNA aqui, mas você pode pensar em qualquer coisa como código, né? Então, o processo... A teoria dos códigos ela é assim: você tem signos, que são os elementos basais. No caso do DNA, para ficar mais fácil de entender, são as tríades de DNA, certo? Mas podem ser os monossacarídeos dos polissacarídeos, podem ser os aminoácidos das proteínas, por exemplo. E esses signos são mapeados, né? É um termo, às vezes, difícil de compreender, mas existe um mapeamento deles através de processos adaptadores. Então, a transcrição, o splicing, a tradução, né? Esses adaptadores vão criar o que
a gente chama de significante, que está... Vejam que o código, os signos estão no mundo 1, e quando eles são combinados na forma de um código, eles vão para o mundo 2, e é no mundo 2 que eles adquirem função. Então, a gente pode pensar nas vias metabólicas que eu mostrei lá na frente, como com funções, a função de respiração, a função de fotossíntese, né? E essas funções vão se acumulando, né, em células, em órgãos, e tendo funções e papéis biológicos. Então, esse é muito poderoso. No livro, o Marcello passa por vários códigos. Um dos códigos que eu tinha proposto é o código glicômico, que é o código das matrizes extracelulares das células de todos os seres vivos. Tem o código das proteínas, tem códigos, inclusive códigos de cultura, né? Para explicar o código para vocês, próximo slide, por favor, só para vocês terem uma ideia, eu vou usar termos da semiótica em vermelho à esquerda, né? E aí eu vou diferenciar entre código e cifra, né? Uma cifra, então, por exemplo, o DNA, ele é feito pelo ATCG, certo? O RNA, o T é substituído por U. Quando esse tipo de substituição ocorre, a gente chama isso, na realidade, de cifra. Por quê? Porque as letras é um conjunto de letras e eu substituí só uma delas. Então, eu tenho uma cifra, eu vou combinar açúcares, nucleotídeos e fosfato, que são os signos basais. Esses signos formam o DNA, e o DNA vai formar um gene, que aí é um código, certo? E esse gene vai ser expresso através do RNA, que é uma cifra do DNA, certo? E os códigos de splicing, códigos epigenéticos, como microRNAs, metilações, acetilações do DNA, etc. E todo o processo de síntese de proteínas vai codificar aquela informação que estava no DNA, vai virar proteína, certo? Essa proteína se dobra. E a dobra dela, na posição correta para ela exercer a sua função, é chamada de cifra emergente. E essas proteínas vão sendo dobradas adequadamente, elas podem se tornar enzimas, elas podem fazer parte dos processos de sinalização, dos processos de proteção do metabolismo, do organismo e da estrutura do organismo, como é, por exemplo, o código glicômico. Do ponto de vista semiótico, então você tem uma informação codificada, depois você tem um objeto, que é o gene, depois você tem um signo ou um representante, que é o RNA, e você vai ter o interpretante, como eu falei no outro slide, você vai ter o interpretante, que é a proteína, e você vai ter os interpretantes finais, né, que são as enzimas, etc. Então, essa é uma visão de semiótica, que é chamada biosemiótica, né, juntamente com a visão da bioquímica, e tentando colocar para vocês aqui a questão de que tudo é código, né? Eu gostaria de deixar essa mensagem aqui. A biologia é inteiramente codificada. O código original está sim no DNA, mas não é só ele que é codificado. Toda a função biológica e todo o papel biológico também é. Próximo, por favor. Então, agora, a gente pode ver aqui um pequeno mapa mostrando alguns elementos. Então, vocês veem aí, olhando agora 2020, o que aconteceu no século XX e no século XXI. Então, Segunda Guerra Mundial foi crucial, porque foi lá que os materiais radioativos apareceram, teve uma série de descobertas, né? Depois nós tivemos a Revolução Verde, que propiciou a produção a aumentar drasticamente a produção de alimentos. Isso mudou completamente o tamanho da população. A população passou a crescer muito mais. Vocês vão ver que isso hoje virou um problema, né? Que é um problema que nós estamos enfrentando agora, que são as mudanças climáticas globais, que ali, a partir da década de 80, 90, nós começamos a ver. Então, as descobertas estão ali embaixo, né? Fotossíntese, ecofisiologia, então a genética, a biologia celular, bioquímica, biologia molecular, e aí vem a era das ômicas, depois de 90, a biologia de sistemas é ressuscitada da década de 50, foi um biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy quem inventou a teoria geral de sistemas, né? Mas só que ele inventou isso no momento em que estavam todos mergulhando numa era reducionista. Então tá aí a biologia sintética. Nós estamos agora entrando
na era da impressão de órgãos, a gente já consegue fazer carne artificial, já consegue fazer tecidos simples, etc., em impressoras que já se compra, né? E já estamos entrando também na parte de vida artificial, né? Tudo isso, vida artificial que eu digo, é a biologia sintética. Então, tudo isso, no século XX, foi muito acelerado, né? Foi 20 e 21, nessas duas primeiras décadas do 21. Tudo muito acelerado. Desde ali da década de 30, quando os síncrotrons passaram a ser usados, com toda a radioatividade, etc., a decifragem do código genético, a microscopia, os tipos de microscopia, até chegarem na confocal, a microscopia começa lá atrás, né? Mas a microscopia confocal, hoje a gente consegue enxergar com microscopia de super resolução até 30 nanômetros, a gente já consegue enxergar as moléculas. Agora com a eletromicroscopia eletrônica, alguns pesquisadores já estão começando a ver a enzima trabalhando no substrato dinamicamente, já não é mais só modelagem matemática, apesar disso também a modelagem matemática está aí. Ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, as análises de redes complexas, né, até chegar no code biology, na biologia dos códigos que eu falei para vocês. Bom, agora eu vou mudar o ângulo e vou falar um pouco mais, até agora eu falei da visão reducionista. Próximo, por favor. Eu vou falar um pouco agora da evolução, então, do ambientalismo moderno. Depois eu vou juntar as coisas. Então, o ambientalismo, ele começa também com um botânico, né, com um biólogo, que é o Arthur Tansley. Lá em 1935, ele publicou um artigo, de 35, em que, é só procurar Tansley, 1935, ecossistema. Ele publicou um artigo onde ele propõe definições para a ecologia. E isso começa todo um processo. Do lado esquerdo está o Tansley, ali em cima, do lado direito está o Robert Wiener, da matemática, e o Ludwig von Bertalanffy, o inventor da teoria geral de sistemas, do lado direito, né? Então tem um biólogo ali, e um biólogo à direita e um biólogo à esquerda. E eu coloco aí um personagem extremamente importante no Brasil, que faz parte dessa história, que é o professor Paulo Nogueira Neto, que é uma espécie de inventor do ambientalismo moderno aqui no Brasil, já desde a década de 50. Né? Então, quando vocês veem, por exemplo, eu não sei se vocês ainda estudam pelo livro Fundamentos de Ecologia, do Odum, né? Então aí a gente tem à esquerda o Eugene Odum, e à direita, mais embaixo, a gente tem o Howard Odum. Eles, irmãos, né, que publicaram o primeiro livro de ecologia, né? Eu estudei por esse livro, e esse livro traz uma visão sistêmica que vem lá da ideia do Bertalanffy, e ele está em paralelo com a Donella Meadows, que é do MIT, que era, né? Ela já faleceu. A Donella Meadows foi o primeiro relatório, ele foi encomendado, está escrito à direita em vermelho, né? Ele foi encomendado pelo Clube de Roma em 1968, sobre a questão do crescimento. Isso se tornou fundamental para as ideias de sustentabilidade. E outra bióloga importante nisso é a Rachel Carson, que publicou o livro Primavera Silenciosa. Ela detectou que os ovos de pássaros estavam quebrando antes da eclosão normal, o desenvolvimento dos ovos estava então não estavam se completando, e isso era por causa da aplicação de um inseticida que fazia o maior sucesso na época, evolução da química, né, que era o DDT, né? Quando a Rachel Carson tentou publicar um trabalho, né, um artigo na revista The New Yorker, esse artigo acabou se tornando depois um livro, e ele mudou a cabeça das pessoas. Então, a Rachel e o Howard Odum, o Howard era muito mais politizado, né? Eles juntos trouxeram a gente para o ambientalismo moderno, onde há uma mistura da política, até mesmo da ideologia, com a biologia. Próximo. Então, eu vou colocar aqui rapidamente a definição. Então, a gente tem hoje uma ética ambiental, tá? Que é uma disciplina da filosofia, mas eu considero também da biologia, que estuda o relacionamento moral entre os seres humanos e o ambiente, né? Mas ele inclui também o conteúdo não humano, por isso ele tem essa essência ecológica, né? Ela tem a ética ambiental moderna, a base dela é justamente uma descentralização
do homem, né, como centro de tudo, e colocando a visão sistêmica, que vem lá do Bertalanffy, da biologia, né, com a teoria geral de sistemas, passando pelo Howard Odum, né, e chegando até os tempos modernos, isso acabou criando uma espécie de uma revolução copernicana, quer dizer, tirou o homem do centro de tudo e colocou o homem como uma parte de um todo mais complexo. Próximo, por favor. Então, isso tem implicações, né? Por exemplo, hoje nós trabalhamos com o que a ética socioambiental chama de ética de valores intrínsecos, né? Que se refere ao valor de cada elemento. Então, eu estou dando um exemplo aí para vocês, né? Os veganos, os vegetarianos, por exemplo, não devemos degradar o meio ambiente porque cada indivíduo é um ser vivo e merece consideração. Então, não se alimentar de animais, etc., acabou entrando um pouco nessa visão, que é que você dar valor àquele indivíduo. E existe a ética de valor instrumental, que é uma visão mais utilitária e uma visão que ainda tem antropocentrismo. Então, por exemplo, uma afirmação: não devemos destruir o equilíbrio ambiental porque ele é o que nos mantém vivos, né? Uma vez que o suporte ao funcionamento do sistema ambiental como um todo é dado, né, pelo sistema inteiro, essa visão sistêmica é uma visão de ética instrumental e que vem se tornando cada vez mais importante na sociedade como um todo, e entre nós biólogos depende, mas vem também caminhando nesse sentido. Próximo, por favor. Isso tem implicações incríveis, né, das descobertas da biologia, por exemplo, implicações, isso vem, todas essas ideias, elas mudam uma visão judaico-cristã, elas mudam essa centralização, né, que o homem é o centro de tudo, é especial, etc., e vê o Homo sapiens do sexo masculino, né, que é essa visão judaico-cristã, o Homo sapiens do sexo masculino como o legítimo proprietário e beneficiário de todos os seres vivos, né, e do mundo físico na Terra, incluindo as mulheres, os animais e as plantas. Essa é a visão judaico-cristã. E aí, a visão com uma mudança da ética intrínseca para a ética instrumental, ela alerta para as minorias, mulheres, outras raças de seres humanos, né, os bichos e etc., e desloca isso, e ele vai deslocar o que eu chamo de homomachocentrismo, que existia antes, para uma visão instrumental mais ambientalista, como nós estamos vivendo nesse momento. Próximo. E a política tem a ver também, só que o Brasil está atrasado 40 anos, né? O Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, né, na década de 80, ele já levantou dúvidas, ele começou a levantar dúvidas sobre essa visão ambientalista, e dizia que isso era coisa dos democratas, né? Assim como a gente ouve dizer no Brasil que ambientalismo é coisa de esquerda. Então é daí que vem a ideia, né? A ideia já vem lá dos Estados Unidos, certo? Então esses movimentos ecológicos, misturados com movimentos políticos, eles acabam contaminando com a ciência, é uma contaminação, eles contaminam a ideologia e usam a ciência, usam a ciência biológica de uma maneira a justificar as ideias que essas pessoas têm, né? Então, isso é outro ponto interessante da gente ver, a participação da biologia é super importante nesse aspecto. Próximo. Então, a evolução da ética ambiental, ela, na minha visão, agora é a minha visão, né, eu acho que isso faz parte de uma ampliação da consciência da consciência humana sobre o mundo que o cerca, tá? Então, essa nova conscientização que nós estamos vivendo é uma conscientização em que o homem não é o centro, ou nem mesmo há centro, né? Na realidade, o que há é uma grande rede da qual nós fazemos parte. Isso também não é novo. Próximo, por favor. Isso já tinha sido proposto lá na década de 70 por uma pessoa que nem mesmo cientista é, né? O James Lovelock. Ele propôs a teoria de Gaia. E a conotação, se vocês lerem o livro dele, o primeiro livro, né, que é Gaia, né? Esse Gaia, o Mito da Ciência, é um livro coordenado pelo José Eli da Veiga, que vale a pena ler, que ele dá uma visão bastante interessante, pró e contra.
né, que eu coloquei à esquerda. Então, é uma conotação de que o planeta Terra seria o organismo vivo, né? E ele trabalhou com a Lynn Margulis, que é aquela cientista que propôs a teoria da evolução endosimbionte, mas depois a Lynn Margulis começou a não mais concordar muito com ele sobre que a Terra seria um sistema vivo. E existe uma discussão muito grande, mas é a partir daí a noção, no livro Gaia, no primeiro livro do Lovelock, é que está a noção dos ciclos biogeoquímicos, né? De uma maneira bastante enfática, que depois acaba virando a forma moderna de abordar o mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, o próximo, por favor, esse é um artigo da revista Nature, esse Nature Reviews Earth and Environment, é o volume 1, né? É um artigo de perspectivas muito interessante, que descreve como se chegou ao que é hoje a ciência do sistema terrestre. Tá? Então, a ciência do sistema terrestre, vocês veem que ela ainda é fortemente, se vocês olharem à esquerda, a gente vai ter a geosfera em azul e seus elementos, nós vamos ter a biosfera em verde, e nós vamos ter a antroposfera, e aí nesse artigo é interessante porque eles falam sobre a ideia de como surgiu a ideia do antropoceno, né? Nós estamos modificando o mundo, o homem está fazendo uma modificação no mundo sem precedentes, então isso que está tornando importante todas essas ações e mudanças climáticas, etc. E eles colocam aí essas forçantes como o Sol, os vulcões, né? E os combustíveis fósseis produzidos pelo homem. Ainda não é uma visão de Gaia, porque ela está muito fortemente, vocês veem que aí mais do que 2/3 dessa figura ainda é relacionada ao homem. Então ainda tem um antropocentrismo bastante grande. E dentro a biosfera é colocada ali numa parte pequena. Desculpe, metade é relacionada ao homem, né? E 1/3 na biosfera e 1/3 na geosfera. Mas é a interação entre geosfera e a geosfera, a atmosfera e a biosfera que faz com que o nosso planeta exista e que nós existamos. Esse aqui é só um símbolo para vocês, para falar sobre a modelagem computacional, né? A modelagem computacional, ela vem avançando de uma maneira, partindo dos chamados toy models, que eram os modelos mais simples que eram feitos lá pela Donella Meadows, que eu mencionei lá atrás para vocês. Ela fazia uns toy models muito interessantes, modelinhos que corriam naqueles computadores mais simples. Hoje, em supercomputadores, né, a gente consegue fazer modelos muito mais complexos, e modelos, inclusive, que já estão fazendo projeções para o ano 2300, 2200, né? As modelagens de clima, elas se tornam cada vez mais fortes, e na biologia nós já temos grupos trabalhando fazer modelo computacional de plantas, fazer modelo computacional de animais e assim por diante. Então, isso é muito, muito poderoso para a gente poder fazer previsões de futuro e entender como é que as coisas funcionam. Então, para ir agora caminhando para o fim, eu queria mostrar para vocês uma outra ideia que eu gosto muito, que eu acho que tem a ver bastante com a biologia do século XXI. É a velha pergunta: nós estamos sozinhos no universo? Então, eu vou começar bem simples. Primeiro, há centenas de bilhões de galáxias, certo? Só na Via Láctea, sozinha, só ela, tá? Tem centenas de bilhões, vou repetir, centenas de bilhões de estrelas. Cada uma dessas estrelas tem pelo menos um planeta. Portanto, a possibilidade de encontrar vida fora da Terra não é desprezível, não é baixa. Então, eu vou mostrar algumas coisas modernas para vocês, da cosmologia e da astronomia. O primeiro hoje, a gente já consegue, vocês veem nesse gráfico aí, usando o Kepler, que é um dos telescópios que foi colocado fora da Terra, e fazendo essa missão, que é chamada missão K2, no gráfico de cima, é possível usar uma técnica chamada de trânsito, aquela bola preta que vocês veem ali em frente à estrela,
né, é um planeta passando em frente à estrela. E o gráfico que vocês veem ali em azul, na parte de cima, direita, ele mostra vários detalhes que permitem você saber um monte de coisas a respeito daquele planeta. E esses são chamados exoplanetas, porque essa estrela está fora do sistema solar e nós chamamos de exoplanetas. Até esse ponto, no gráfico de baixo aí, até esse ponto, né, já existiam descritos, tá, cientificamente, já existiam cerca de 3.567 exoplanetas confirmados. Tá? Então, isso é só o começo, isso aí está só começando. Como eu disse lá no início, são bilhões de estrelas somente na Via Láctea. Né? E, como eu disse, cada uma com um planeta. Se tiver só um planeta, onde vai ter vida? Então, os planetas... Que planeta é esse? Então, existem os chamados Júpiteres quentes, os planetas gigantes frios, os planetas que têm oceano, e que são oceanos e que são gigantes de gelo, né? Esses planetas têm água, né? Tem planetas que é só lava, né? Que estão muito próximos à estrela, e tem planetas rochosos. Então, tem vários tipos de planetas diferentes. O que a gente tem que procurar, como se faz para encontrar vida fora da Terra? Próximo. Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, o exoplaneta, aí tem uma estrela à esquerda, então um planeta que está muito próximo, ele vai ser um planeta de lava. Um planeta que está muito longe, ele vai ser um gigante de gelo. Mas existe sempre aquela chamada faixa de vida, ou zona habitável. E existem inúmeros sistemas, inúmeros exoplanetas já descobertos que estão dentro dessa faixa de vida. Próximo. Então, um exemplo é esse Kepler 186f. Né? Ele é um planeta que tem o tamanho, mais ou menos o tamanho da Terra, e ele se encontra numa situação no sistema solar, entre aspas, no sistema kepleriano dele, né? Ele se encontra numa posição em que ele poderia ter vida. O problema é que as pessoas ficam procurando vida, e a ficção científica, né, mostra a vida sempre como aqueles bichos nojentos e que com estruturas diferentes, etc. Mas como é que a gente faz, né, para conseguir encontrar vida, né, nesses outros planetas? O próximo, por favor. Então, olha, a melhor coisa para procurar, de fato, seriam plantas. Por quê? Eu poderia... Veja a Terra, eu coloquei a Terra aí, né? Se eu olhasse a Terra de longe, o azul é a água. Tudo bem, a gente já consegue ver a água, as nuvens, etc. Mas eu vejo uma cor que só pode ser uma cor, ou provavelmente seria uma cor da vida, que é a cor da fotossíntese. A gente vê aí bem na nossa frente a Amazônia, que é verde. Então, procurar pela cor verde poderia ser um caminho. Essa é uma parte de uma palestra que eu dei para astroquímicos, sobre como procurar vida fora da Terra. Então, nós podemos procurar também fluorescência da clorofila, porque elas florescem. Então, dá para saber, porque como a luz do sol está batendo, a gente pode medir o nível de fluorescência, né? Mesmo naquela distância toda. A gente pode buscar combinações de espectros químicos que digam para a gente, por exemplo, é possível saber se tem vibrações em espectros de infravermelho que são ligadas a moléculas como, por exemplo, a da celulose. Então, se a gente encontrar evidência de clorofila, que é o verde, evidência de celulose, né, e também a gente conseguisse ver variações diárias, né, de CO2 e de água, que é isso que acontece, de acordo com a rotação do planeta, a gente poderia encontrar vida nesses exoplanetas sem precisar ir até lá, certo? É uma janela estreita, como eu digo aí, né? Mas se a vida evoluiu em algum desses planetas, a gente vai poder encontrar. Eu passei, depois que eu estudei esse aspecto e que eu conhecia os exoplanetas e comecei a entender um pouco mais de astroquímica, eu vi que esse realmente é um caminho importante. Vocês vão entender por que eu estou colocando isso na biologia do século XXI, né?
E aí, se a gente encontrar evidências de que existem plantas, é lógico que tudo isso eu tenho que assumir o seguinte, que a vida seja baseada em algo parecido com a do DNA, tudo que eu falei antes, né? Que exista uma bioquímica, né? E que existam os átomos de carbono, etc. E aí a planta existiria nesse contexto. Procurar verde não é a única coisa. Existem espectros do vermelho que também poderiam significar clorofila. Como as plantas não existem sozinhas, a presença delas seria evidência indireta de que pode haver outros tipos de organismo. Com isso, eu teria evidências de vida fora da Terra, né? Então, o próximo, por favor. Mas, para que antes de eu chegar lá em outros planetas, eu posso até detectar a vida lá, mas para chegar lá eu não tenho como viajar ainda. Mas eu já tenho como viajar para Marte. Isso está acontecendo agora, está todo mundo se preparando. E não é só Marte. Marte vai ser habitável. Agora, nós, biólogos, vamos precisar dizer como é que nós vamos produzir comida, certo? Como é que nós vamos colonizar Marte simplesmente com a nave. Tem um filme com o Damon, né? Onde eles colocam lá um biólogo lá, né, que chega em Marte, ele está crescendo batata e ele tem problemas, e esse biólogo não usa nada de biologia molecular. O genoma da batata a gente já tem, você poderia fazer rapidamente cultura de tecidos e produzir uma batata que se adaptasse se você tivesse os dados. Então, ainda é infantil a ideia de colonização de Marte, né? Ainda é um pouco ingênua, né? É absolutamente fundamental que os biólogos entrem nessa. E existem outras luas, e são algumas luas que a gente tem no sistema solar, né, que são, como a Europa, Ganímedes, né, Ganímede e Titã, que são luas que têm oceanos congelados. Né? Então, isso, quer dizer, tem água lá. Isso é preciso de água para que haja vida do jeito que a gente conhece. Próximo. Bom, agora, indo realmente para a finalização, eu trago aqui o Ray Kurzweil, né, que publicou um livro chamado A Singularidade Está Próxima. Ele é da área de computação, mas ele demonstra com esse gráfico de baixo, se vocês procurarem pelo nome, vocês vão conseguir buscar. Mas ele demonstra com dados reais que a tecnologia está aumentando exponencialmente. E ele propõe a singularidade tecnológica. A singularidade seria um momento na história em que a capacidade do computador ultrapassará a capacidade do cérebro humano. E o próximo passo seria a fusão. Por favor, não mude ainda. E o próximo passo seria a fusão. É que eu falei próximo passo, né? Mas eu falo de novo. Seria a fusão do cérebro com o computador, o que poderia ser um passo na evolução que não é mais biológico, mas um passo que o próprio homem controla a sua próxima evolução, a sua própria evolução. À direita, em cinza, ali está o ponto onde o Kurzweil acha que ocorreria singularidade. Próximo. Então, aqui, é só para vocês terem uma ideia, olha, preste atenção nos gráficos, né? A escala é logarítmica, certo? E aí é o tempo que falta para o próximo evento. Então, a gente tem surgimento da vida na Terra lá em cima à esquerda, depois as células de eucariotos, e tudo isso que a gente aprende em biologia, né? Vem vindo, a descoberta da agricultura mais ali embaixo, etc. O que quer dizer isso? E aí o tempo antes do tempo presente está no eixo X em anos. Nós estamos crescendo exponencialmente, certo? Nós estamos aprendendo sobre como funcionam os seres vivos, como funciona o universo, como eu acabei de mostrar agora, de uma forma exponencial. Então, essa é a mensagem. Então, nós não temos só uma singularidade, nós temos múltiplas singularidades. O próximo, por favor. Então, agora, se nós pegarmos, então, o século XXI daqui para frente, o que nós podemos... Isso aqui é hipotético, mas o que nós podemos pensar, certo? Então, tem uma explosão de conhecimento que ocorreu ao longo do século XX, dessas duas primeiras décadas do XXI, que é absurda. Culminando aqui com a biologia sintética, os conhecimentos de biodiversidade que nós estamos tendo agora, conhecendo
Em breve deveremos conhecer todas as espécies do planeta, ter os DNAs de todas elas sequenciados e assim por diante. E aí nós temos a ciência do sistema terrestre que eu mostrei para vocês lá atrás, certo? Aí reconstituição de órgãos com células-tronco, né, por exemplo, controle do envelhecimento. O homem tem capacidade de viver do jeito que nós damos até agora, até no máximo 125 anos, mas a gente talvez consiga fazer isso com regeneração de órgãos, e a grande problema, a grande questão será o domínio do funcionamento do cérebro, né? Essa é a última barreira que a gente vai ter. Aí o controle da biodiversidade, quer dizer, a gente vai poder controlar os ecossistemas, as comunidades e criar e manejar tudo isso de uma maneira tecnológica, e a singularidade, talvez, a singularidade em si, aquela fusão que eu falei do físico com o biológico, talvez ocorra lá por volta de 2080, e isso vai culminar ali com a colonização do sistema solar. Por enquanto, estamos mandando gente, mas daqui a pouco já vai ter uma colônia que vai lá para viver o resto da vida, certo? Até a gente chegar na descoberta de luas e de planetas e fazer o que eu chamo de implantes de vida. Tudo isso, tá? Então, fazer tomografia planetária, fazer cibernética planetária. Cibernética é controle, né? A cibernética foi inventada pelo Wiener, que é usado na indústria até hoje. São os sistemas de controle que a indústria usa. Então, ali por volta de 2060, a gente está fazendo a consolidação. E para deixar o meu último gráfico para vocês, próximo, por favor, eu proponho aqui, pela primeira vez, o que eu chamo da hipótese da cyberneogênese. O que é isso? Eu mostrei para vocês que até cerca de 1900, começo de 1900 do século XX, a descoberta do microscópio, né, a descoberta da tabela periódica, etc., eu considero isso um período de preparação, né? A ciência foi sendo preparada, a física e a química descobriram como funciona. Quando a biologia se juntou, nós estamos passando pela grande expansão, e ainda estamos nessa grande expansão, certo? Aí eu coloco ali cerca de 2020. O que deve acontecer agora? Com aquela ciência, a ciência do sistema terrestre, nós estamos começando, e com as modelagens todas, nós estamos começando a fazer a grande conexão interdisciplinar, a conexão de todo o conhecimento que a gente tem, que é a era do Big Data, como todo mundo fala, mas a era do Big Data vai ter a conexão, e eu vou entender como as coisas se conectam. Até, eu estou arriscando a dizer, ali por volta de 2060, a gente começa a ter as teorias dessas conexões já bem solidificadas, né, após aí algumas décadas, e eu estou levando em consideração a evolução exponencial, até que a gente vai entrar num período de cyberneogênese. O que é a cyberneogênese? É o controle da maioria das coisas que a gente já conhece. Não vai ter muito mais o que conhecer, mas sim, pelo menos aqui na Terra, mas sim controlar tudo que nós temos. E é no período de cyberneogênese que nós vamos estar habilitados a fazer a colocar vida em outros planetas que não tenham vida e fazer o inception, né, fazer a inseminação de vida. Então, esse é um risco, é uma hipótese, é uma coisa para pensar, e eu deixo vocês com essa ideia. O próximo, por favor, agradeço e deixo aí o meu contato para quem quiser escrever. Muito obrigado. Agradecemos, Marcos Buqueride, pela excelente gama de conhecimento dividido conosco. Muito obrigada, foi excelente. Que é só a nossa gratidão. Obrigada. Eu que agradeço.